presidente, algum posicionamento, alguma palavra? Adson Batista. Boa tarde a todos. É um dia, esse fim de semana vai ser muito importante para nós, porque nós vamos enfrentar um adversário na sua casa, que ao longo desses 20 anos foi o adversário mais difícil que nós enfrentamos. Duelamos várias vezes por busca de títulos, né? E vai ser um grande teste para o Atlético. Então, eu espero que os jogadores entendam o que representa o clássico, entenda o quanto é importante esse jogo, né, para buscar marcar posição dentro do clube, né, e eu espero que o Atlético possa fazer um grande clássico. Sabemos do grupo do Goiás, que é um elenco muito bom, e eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, muito competitivo, mas eu tenho muita confiança que o Atlético possa voltar a jogar bem, pegar confiança e ter uma sequência a partir desse jogo. Fala, Adson, boa tarde. De todos esses clássicos recentes, o Atlético sempre, historicamente, chegou muito forte para enfrentar o Goiás na Serrinha. Sempre foi um time muito respeitado. Nesse momento, você enxerga que o Atlético está chegando forte, à altura dessa tradição recente, com essa mexida que você deu aqui no elenco? O Atlético vai chegar sendo aquele Atlético que o torcedor está acostumado para jogar na Serrinha? Tem que ser, né? É a grande oportunidade que os atletas têm, né? Eles precisam entender que o clássico é diferente, né? Nosso time não vem jogando bem. O Guanás tem que entender que ele precisa também fazer algo diferente. Nós temos que jogar de maneira mais competitiva e, principalmente, corajosa, né? Audaciosa. Na vida, se você não correr riscos, se você não for ousado, dificilmente se atinge objetivos. Watson, você fez várias contratações, né? Só que são jogadores que acredito que estejam chegando num estágio um pouco diferente. Quando é que esse grupo de jogadores que você contratou vai estar todo mundo pronto para ficar à disposição e tornar o elenco mais competitivo? Nós temos os protocolos do clube, né? O jogador, quando vem, ele é feito um mapeamento sobre a condição física, sobre a condição técnica, né? Então isso varia. Tem jogador que precisa de um tempo maior, outros precisam de um tempo menor, né? E eu acredito que até o final desse mês todos estarão à disposição para ajudar, né? Uns vão precisar de uns 20 dias aí, outros vão precisar talvez um pouco menos. Eu espero que o Guanás tenha condição de usá-los o mais rápido possível. O Leonaldi e o Robert estavam jogando, chegam prontos, né? E um ou outro aí vai precisar de uma lapidada aí para poder chegar no nível que nós precisamos. Antes da gente continuar as perguntas, daqui a pouco alguém vai entrar no assunto de Copa do Brasil também. O Atlético enfrenta o Asa de Arapiraca na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo é na cidade de Arapiraca. Já saiu também todo o chaveamento da segunda fase. Jequié e Retrô são os possíveis adversários desse chaveamento numa eventual segunda fase. O Atlético passando faz o jogo da segunda fase em casa na Copa do Brasil, mas claro, primeiro jogo com Asa fora de casa, Copa do Brasil, que agora tem uma mudança no regulamento, né? E o time visitante não tem mais a vantagem do empate. Empate leva a decisão para os pênaltis. Boa tarde, Adson. Justamente sobre a Copa do Brasil, né? Como é que fica para o Atlético? O Asa ficou satisfeito com o adversário, logística, como vai ser? Já tem programado? Olha, essa logística ela já está sendo feita, né? Ela já, a partir do momento que tem o sorteio, ela tem que ser bem planejada, né? Nós já jogamos lá em Arapiraca, eu não sei o ano, mas já jogamos lá, né? E a logística foi tranquila, é uma cidade no interior de Alagoas, né? Então a gente espera ir lá e fazer um grande jogo. O que me deixa assim chateado foi o método, né? O ranking da CBF não serve para nada, né? O método de sorteio, né? Por exemplo, o pote A, nós fomos sorteados para jogar com o pote E, né? E parece que não tem muito critério, né? Porque em questão de ranqueamento, né? Então, sinceramente, eu acho que vamos ter que rever muitas coisas. A Copa do Brasil é importante para todos. Eu acho que o mais justo seria um jogo
na casa do adversário e um jogo da nossa casa. O mais justo seria, né? Porque é começo de temporada, às vezes o time não está em melhor condição, mas a gente tem que se adaptar, entender que o Atlético tem que ir lá e competir forte, não tem desculpa. Se você vê o nosso elenco, nosso grupo, jogador por jogador, todo mundo procura todos a todo momento. Nós precisamos render mais, não é justificativo, e nós precisamos de muito mais. Esse é o nosso recado a todos, né? Nós precisamos de muito mais. O Atlético precisa ser corajoso, ousado. Não pode um time disputar 12 pontos dentro de casa e conseguir só 3. Não pode. E não tem desculpa. É o tempo, é isso. O tempo é para os outros também. Então, a gente tem que se adaptar e buscar nossos objetivos. Boa tarde, Adson. Clássico se aproximando. A gente teve no último clássico Goiás Vila um problema claro de arbitragem. Inevitavelmente a gente pode falar desse assunto. Goiás teve aquela questão com o Wilton foi escalado para apitar o jogo. No clássico Goiás e Vila, foi um consenso que o pênalti do Vila foi inexistente. Não, consenso não foi, né? Não existe. Foi unânime. Foi só se soprar o jogador, alguma coisa. Sim. Isso aí, assim, se fosse contra mim, eu jamais defenderia a tese. A minha pergunta é justamente em cima desse ponto que você adiantou. Porque, ao ser contestado, o Hugo falou que foi pênalti, foi muito pênalti, palavras do Hugo. Isso. Aí acontece o seguinte, o Goiás teve um pênalti também duvidoso contra o Anápolis. Naquela ocasião, não vi nenhum diretor do Goiás, ninguém se posicionar contra. E o Goiás manifestou uma nota, inclusive convocou uma coletiva para reclamar do pênalti. A minha pergunta especificamente eu acho que é consenso que todo mundo entende que a arbitragem tem que melhorar. Mas quando parece favorecer um time ou outro, você não acha essa postura de não assumir o erro, mesmo quando o erro te favorece, um pouco complicada para a melhora da arbitragem? A gente vai ter um árbitro experiente de Copa do Mundo. Se ele acabar errando? Eu acho que você foi feliz na sua colocação. Eu acho assim, eu acho hipocrisia, né? Eu, particularmente, se for um pênalti claríssimo como foi, o erro claríssimo como foi, tanto o Goiás em Anápolis, contra o Inhumas também lá contra a Jataiense, esse do Vila, eu não vou. Você pode cobrar de mim, qualquer um, eu não vou ficar perdendo minha credibilidade. Porque se você falar muito pênalti, cara, você está perdendo a sua credibilidade. Se passa a ser visto de uma maneira negativa. Cada um tem seu jeito de ser. Eu estou falando por mim, eu não estou falando para ninguém. E outra coisa, eu tenho opinião própria. Ninguém vai fazer eu pensar de acordo com a cabeça dos outros. Eu penso com a minha cabeça. E essa questão do Wilton, o Wilton tem capacidade de ir lá e apitar bem. É só não inventar, porque ele já errou também, muito, né? Ele não pode, numa decisão nossa lá, ele deu um pênalti lá que não existe. Se não fosse o VAR salvar ele, nós estávamos todos desesperados, né? Porque, mas ele pelo menos teve grandeza de entender que o VAR, você não pode brigar com as imagens, né? Você não pode brigar. Então, eu espero que o Wilton vá tranquilo, não vá em pressão de jogadores, não vá, principalmente, em pressão de torcida, e apita o jogo. Quem tem que ser os personagens do jogo são os jogadores, né? Eu espero que ele cumpra a regra e que faça uma grande arbitragem, porque potencial para isso ele tem. É deixar o jogo correr, é deixar o VAR corrigir quando for necessário e fazer uma grande arbitragem, porque potencial ele tem de sobra. Boa tarde, presidente. Como você mesmo citou aí inicialmente, o Atlético teve algumas dificuldades nesse início de campeonato, mas a gente pegando aqui os números, esse campeonato de 2025, ele está sendo muito mais acirrado do que foi o Goianão de 2024. Exemplo disso é que no ano passado, os 2 clubes rebaixados, eles caíram com 5 pontos. E nesse momento, com apenas 7 jogos disputados, os 2 últimos colocados já têm 6 pontos. Como que o senhor está enxergando o Goianão desse ano? Melhorou muito. Você avaliou bem. Melhorou muito o nível técnico. Todo jogo tá difícil. Nós não jogamos bem contra o Goiatuba, mas nós temos que reconhecer que o Goiatuba fez 2 linhas de 4 que funcionou muito bem. Então, o campeonato está num nível melhor. Você vê, o Craque estava em último, foi lá ontem, ganhou fora de casa, né? Então, o campeonato, realmente, você não pode vacilar. Se você não entrar focado, bem determinado, se impor, principalmente dentro de sua casa, você não pode jogar linha baixa dentro de sua casa.
né? Você tem que ser ousado, tem que ter profundidade, né? Então, é o que eu espero do Atlético, porque até agora nós não convencemos. Nós temos que ser realistas, não adianta ficar com conversa de efeito. Ô, Adson, fazer uma pergunta aqui para a Rádio Difusora. O Guanais, o Atlético não vencendo o Goiás, mas jogando bem, ele continua prestigiado? Cara, eu não posso jogar uma pressão no treinador antes do jogo. Ele já está pressionado, naturalmente, né? Ele sabe que precisa mais. O grupo é bom. Pensando numa Série B, o Atlético tem jogadores que todos já foram protagonistas em algum lugar. Talvez um ou dois que são mais jovens, né? Então, nós precisamos mais. Agora, a gente também tem que entender que nós vamos jogar na casa do Goiás, onde a gente já conseguiu grandes feitos, mas nós não estamos num bom momento. Precisamos fazer um jogo que possa deixar uma condição da gente confiar no trabalho e, principalmente, os jogadores mostrar nesse jogo que tem condição de estar vestindo a camisa do Atlético. Presidente Adson Batista, obrigado.